Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula, continuando aqui nosso curso de redação, treinamento, e nós vamos iniciar relembrando um pouco da aula anterior, né? Que a gente falou da aula anterior. Então a gente viu que a gente conversou sobre aquele tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Nós vimos, o mais importante foi separar o assunto do tema, vocês perceberem que o assunto é uma coisa mais ampla, e aqui no caso o assunto era a violência contra a mulher, e que o tema a ser abordado era tudo, né? O recorte ali, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E para entender, além disso, esse recorte que a gente iria falar, a gente precisava dos textos motivadores nos ajudando, né, a identificar qual o foco que eu deveria ter para direcionar o meu ponto de vista, que é o que eu vou falar na redação. Então a gente viu também que a gente não pode copiar os textos, mas a gente pode se apropriar dele, pode pegar as ideias, as informações que constam nesse texto ou nos textos da coletânea da prova. A gente viu que deve marcar o que a gente acha mais importante, sublinhar, colocar do lado, a forma que você identificar melhor. E espero que vocês tenham percebido como é importante entender essas coisas todas para que a gente possa interpretar melhor esse tema e a partir desses textos fazer realmente uma redação melhor. Okay? E é isso que a gente vai falar nessa aula de hoje sobre um outro tema. Bom, o texto que eu trouxe hoje para a gente ver, os textos motivadores e o tema, ele fala sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Foi um tema também apresentado já pelo Enem. Bom, o texto 1, a gente vai começar a analisar ele, vamos botar uma lupinha aqui para começar a entender melhor, né, olhar melhor esse texto. E ele diz assim, ó, eu preciso, antes disso, olhar o tema, né, tentar entender aqui mais ou menos o que ele fala, né, o que seria o estigma associado, ligado às doenças mentais na sociedade brasileira. O que é isso? Será que eu já tenho alguma coisa em mente? Mas vamos à leitura dos textos aqui. O primeiro texto, texto 1. A maior parte das pessoas, ou seja, mais de 50%, maior parte, mais de 50%, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Ou seja, essa primeira frase aí, esse primeiro período nos mostra que quando as pessoas, a maior parte das pessoas, ouve falar em saúde mental, ela associa que a doença mental. Isso é normal, né? Eu tenho saúde é porque eu não tenho uma doença. Normalmente a pessoa pensa assim, uma coisa é o antônimo do outro, é o inverso do outro. E aí o texto continua. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Ou seja, não é só eu não ter a doença mental. Eu ter saúde é muito mais, implica muito mais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito. Ou seja, está dizendo que uma pessoa que tem a saúde mental, ela entende que ninguém é perfeito, ou seja, nem ela mesma. Ela tem esse entendimento. Não há perfeição. Há problemas, há erros, há coisas erradas. Ela entende isso. Nela e nos outros. Que todos, mais uma vez, o todo, né? Possui limites. Não somos pessoas ilimitadas, né? E que não se pode ter tudo para todos. Ou seja, ela entende, ela compreende que ninguém é perfeito, todos somos pessoas que cometem erros, temos limites, somos limitados e não temos tudo que queremos e nem todos têm tudo que querem, né? Então, as coisas são limitadas, existem limites. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções, como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração.
Ou seja, todos nós vivemos, ou pessoas saudáveis, né? Vivem diariamente, todos os dias, uma série de emoções. Emoções boas, né? Alegria, amor, satisfação. E emoções ruins, tristeza, raiva e frustração. Ou seja, ela sabe que diariamente vai viver coisas boas e coisas ruins, vai sentir coisas boas e ruins. Ela entende isso, ela compreende. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana do dia a dia, né? Com equilíbrio, e sabem procurar ajuda quando tem dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. Ou seja, essas pessoas sabem que vão ter problemas, elas conseguem enfrentar esses problemas, sabem que precisam enfrentar, são capazes de enfrentar, mas quando isso não acontece, quando ela percebe, né, que ela tem um limite, que ela não é perfeita, né, que a capacidade dela não é ilimitada, ela procura ajuda. A pessoa que tem saúde mental, mesmo quando ela percebe assim, epa, tem algum problema, eu vou procurar ajuda. Bom, a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, quer dizer, aquilo que ela tem, né, que ela quer, as suas capacitações, as capacidades que ela é capaz de fazer, as ambições, ou seja, os meus maiores desejos mais fortes, né? Ideias e emoções. Então ela harmoniza, ela combina, ela consegue combinar o que a vida exige dela com o que ela tem, com os seus desejos, suas vontades, suas capacidades, o que ela pensa, o que ela sente. Ela consegue combinar, ela vive de forma harmoniosa. Não quer dizer que ela viva só as coisas boas, né? Ela compreende que está tudo naquele bolo ali, mas ela, de alguma forma, ela consegue combinar isso. Todas as pessoas, de novo vem todos, né? Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Então, assim, esse texto mostra que não tem ninguém excluído disso. Todo mundo pode apresentar, não quer dizer que vai apresentar, mas pode apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Ou seja, se você não apresenta, porque você não tem a doença mental. Mas o que está falando? Que um dia você pode ter. Então é um problema que acarreta, é isolado de alguém? Tem um grupo que tem. Mas quem não tem, pode ter. Pode ter em qualquer fase. Criança, adolescente, jovem, adulto, no trabalho, quando está trabalhando, numa fase que está estudando, quando uma fase está passando um problema familiar, problema dentro de casa, falta de emprego dela ou dos pais, enfim, qualquer coisa que aconteça. Ela pode apresentar sinais de sofrimento. E quem tem, apresenta sinais. Ou seja, essas pessoas, elas mostram que estão sofrendo, que estão em sofrimento. É isso que o texto está falando. E aí, o que a gente pode tirar disso, né? Desse texto aí, em relação a essa palavrinha aqui, estigma, associada às doenças mentais, o que a gente pode tirar? Bom, em relação à doença mental, que ele falou aqui, esse texto fala mais sobre a doença mental, né? Não está falando estigma. A gente não observou aqui. Sociedade brasileira, ele fala que é todo mundo, não fala numa parte, mas todo mundo, né? Em relação à saúde mental, ele diz que a saúde mental é diferente da ausência de doença mental. Esse é o conceito que ele está falando. E mais do que isso, não ter doença mental, a pessoa que é saudável mentalmente, ela compreende os seus limites e as suas possibilidades, ela tem entendimento que a vida é repleta de emoções, ela tem reação aos problemas da vida, né, as expectativas, as coisas que acontecem na vida, no cotidiano. E ela harmoniza, ela faz uma harmonização de tudo diante de tudo isso e de todas as fases. Ela vai passando por isso, ela consegue combinar essas coisas. Um dia ela está bem, outro dia ela está mal, mas ela vai harmonizando, vai combinando. E ela tem a compreensão também que ela precisa de ajuda, que ela pode um dia ter isso, que ela precisa de ajuda. Então, ele fala o que é
ter saúde mental. E aí ele dá uma dica do que é ser doente mental. Doente mental não é o louco, que normalmente as pessoas... Ah, a pessoa é doente mental. Não é. É a pessoa que não faz isso aqui também. Ela não compreende que ela tem um limite, ela tem uma possibilidade, ela não pode ir além daquilo, ela não é igual ao outro, né? São pessoas diferentes, ela tem um limite, que ela vai sim passar por problemas na vida como todo mundo, ela tem as suas emoções, e ela precisa, quando ela não consegue, ela precisa de ajuda. Ela tem que entender isso, procurar ajuda. Então esse é o texto que o texto nos mostra. Ou seja, o texto fala de uma coisa para nos mostrar sobre a outra, que é a doença mental, tá? E principalmente dizendo que todo mundo pode ter doença mental. Não é um problema que está restrito a um grupo. Ele atinge tanto a rico quanto a pobre, criança, jovem, adulto. Ele não está falando aqui de nenhuma faixa, por enquanto, ele está falando de todos. Bom, e a doença mental, ele diz que produz sinais de sofrimento, né, que se apresentam em qualquer fase da vida. Então, você pode... Isso é visível, tem sinais, né? Bom, e aí o outro texto, o que ele fala? O outro texto, o texto 2, ele começa assim, ó, a origem da palavra estigma. Opa, a gente vê que agora ele vai falar sobre esse outro pedacinho aqui, o estigma, né? A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Os textos do Enem, ele sempre procura explicar pra gente as coisas, né? Lembra que eu falei que já é um texto dissertativo? Ele explica, né? Ele mostra pra gente, ele já dá a opinião, então ele já é um texto assim. A gente vai ver com cuidado quais as características do texto dissertativo argumentativo. E ele fala aqui, ó. Da onde vem essa palavra? Que talvez você não saiba o que é, né? O que é um estigma? Bom, ele fala, ó. A origem da palavra aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Né? Então, quando você tem uma ferida, né? Tem uma ferida ali na sua pele. Aquilo vai embora, cicatriza, mas ficam marcas. Aquilo é um estigma. Né? É uma marca que fica na sua pele que a pessoa olha e consegue identificar. Você olha e consegue identificar também. Fica uma marca ali do que aconteceu. Bom, o início, a ideia, a origem da palavra é essa, uma marca deixada por uma ferida. Por extensão, ou seja, por extensão, depois, né, ampliando essa origem, em um período que remonta à Grécia Antiga, lá atrás, né, Grécia Antiga, né, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasas em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade correta e honrada. Ou seja, começou também a dizer que estigma era quando a pessoa era marcada por ferro, não só por feridas naturais. Ou seja, a sociedade passou a marcar essas pessoas, a colocar sinais nessas pessoas. Em quem? Criminosos, escravos e outras pessoas. Que outras pessoas que se desejava separar da sociedade, correta e honrada. Então a sociedade se achava correta e honrada, ela cria esse rótulo, correta e honrada. Quem não se encaixa ali é criminoso, escravo e outras pessoas, e ela marcava o escravo, porque achava que era inferior, marcava o criminoso, que estava fora dessa correção aqui, honradez, e marcava outras pessoas que também se encaixavam aqui. Ou seja, não se encaixa naquele modelo, ele marca, ele estigmatiza com ferro, literalmente. Ele queima ali e faz a sua marca. Não é natural, a sociedade que impõe a um grupo de pessoas aqui, a um grupo separado. Bom, essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. Ou seja, ele está dizendo que nas doenças psiquiátricas, nas doenças mentais, esse estigma, essa marca também está presente. De que forma? Ó, no lugar da marca de ferro, que era feita com essas pessoas aqui lá na Grécia Antiga, relegamos preconceito. Relegar
ele tem um sentido de confinar, de separar, de desprezar. Aqui ele está mais para assim, a gente dá, né, coloca nessas pessoas, né, dá para elas preconceito, falta de informação e tratamentos precários. Então a gente tem um conceito, uma coisa pré-concebida do que aquela pessoa é, do que ela está sentindo, o que está acontecendo. A gente também não tem informação, também essa pessoa não tem, né? Ela é desinformada sobre isso. E os tratamentos são precários, não são tratamentos adequados. Há pessoas que o quê? Sofrem de depressão, ou seja, já está começando a falar quais são os tipos. Lembra lá na persistência contra a violência? Que tipo de violência? Física, psiquiátrica, né? Psicológica, moral. Aqui ele também começa a definir alguns tipos de doença, que não é loucura, tá? A gente vê, ó, depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Isso aqui é grave, ele está dizendo que são graves, coisas graves. Depressão é grave, ansiedade é grave, transtorno bipolar é grave. Outros transtornos são graves, outros transtornos mentais graves. Bom, achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura, como muita gente fala, né? Ah, tá de mimimi, tá de frescura, tá de palhaçada, para com isso, né? Está relacionado, tem relação a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. Ou seja, a pessoa tem um ideal de felicidade, ela fala assim, se eu tenho dinheiro, eu tô feliz. Então ela acha que o outro também, se tem dinheiro, também tinha que estar feliz. Por que está deprimido? Por que está ansioso? Porque, assim, o que eu tenho que para mim me dá essa condição de felicidade é suficiente para mim, tem que ser para o outro, né? Tem que ser para o outro. Por que não é? Por que a pessoa está daquele jeito? Não tem motivo para estar assim. Não tem motivo. Bom, a tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais. E quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. Então, assim, para que eu me encaixe no modelo, eu crio, né? Eu crio uma distância dos sentimentos reais. Eu não quero sentir aquilo que eu estou sentindo, né? Eu quero me encaixar nesse modelo. E aí, o que eu faço? Eu começo a agir da maneira que eu não deveria, porque não é aquilo que eu estou sentindo. E aí, com o tempo, porque se eu não fizer isso, eu sou rotulado, eu sou marcado, eu sou estigmatizado. Me coloca uma marca. E aí, de quê? De frescura, de mimimi, né? E aí, com o tempo, progressivamente, isso vai dificultando a interação social. Essa pessoa vai sendo maltratada, vai ser relegando a ela preconceito, não dando para ela tratamento adequado, ou seja, cada vez mais ela vai se afastando disso. É aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Ou seja, aí a rede social ela amplia isso, né? Ela tem uma popularidade enorme e aí ela mostra uma face em que, se você não tiver uma vida perfeita, né, você não é legal, não está correto, você não é honrado, você não está naquele modelo ali, você não se encaixa. Tem alguma coisa errada. E aí a própria rede social, ela faz isso, ela coloca lá, ela desempenha esse papel aí de validar, né? Valida o que é perfeito. O que não está ali não se encaixa, não é perfeito. Então você tem que se adequar ao que está ali. E aí, fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que se imagina. Então, o que está ali na rede social que te mostram que é o modelo ideal de felicidade, fora dali não é o que a gente vê. Na realidade não é aquilo.
não dá para ser aquilo, né? O marketing trabalha muito com isso, né? Aquela preocupação. Você não vê pessoas horrorosas lá comprando um carro, ele bota a pessoa linda, então, porque você vai ter a sensação de que quando você tiver aquele carro ali, você vai ser igual ao outro, né? Então ele quer que você tenha a sensação, se sinta como aquele outro é, como aquele artista que você idolatra, né? Então você começa a querer ser igual, você idealiza uma coisa, cria um modelo. Isso é cruel, você está falando, porque na vida real não é assim. Na vida real as pessoas têm transtornos mentais, têm problemas, têm dificuldades, têm emoções boas e ruins, né? E aí a gente vê muito na internet, a gente vê, por exemplo, um casal maravilhoso, a gente olha lá, aí a pessoa, aí o que a pessoa tem não é igual, a vida que ela tem não é igual, e ela sofre porque ela quer ter aquilo ali. Daqui a uma semana, aquela pessoa se matou ou se separou, e aí a gente vê que a vida que ele vivia era muito pior da que eu vivo. E na realidade eu queria ter aquilo que a pessoa tem. Então você vê que mais a rede social faz isso. A gente vê lá no Facebook, a pessoa toda, né, só mostra o lado, aqui ó, mostrando o seu melhor ângulo, só mostra o ângulo bom, né? Só o lado bom. Ah, se eu tenho um lado esquerdo pior, eu só vou mostrar o direito. Ela não se mostra como um todo, o melhor e o pior dela, né? Os sentimentos bons e ruins, que é o que faz o ser humano tem. Bons e ruins, fases boas e ruins. Ela só quer mostrar o bom. E aí todo mundo vê só o bom e quer ser daquele jeito. Mas na realidade, não é. É muito pior do que se imagina. Então o que a gente pode tirar desse texto aí, ó? O estigma, o que é o estigma? E aí ele explica, né? É o preconceito, né? Preconceito, a falta de informação e tratamento precário que a sociedade impõe às pessoas que têm algum tipo de doença mental. Esse estigma é a marca associada que a sociedade impõe às doenças mentais na sociedade, ou seja, as marcas associadas que associa, que coloca as pessoas com doenças mentais que a sociedade coloca, né? A sociedade faz isso. A sociedade coloca essa marca nas pessoas com doenças mentais. Então aqui ele explica o que é esse estigma. O que é? É esse preconceito, a falta de informação, o tratamento precário. É sobre isso que você tem que falar. E aí, essa marca é igual uma cicatriz que dá uma ferida lá e você, às vezes, você mesmo fez, ou foi uma doença qualquer, deu a ferida. Não. Aqui, o estigma é a sociedade que coloca, né, esse estigma, essa marca nas pessoas que não se encaixam no padrão. Não se encaixou, estigmatizou. E nesse caso aí, são pessoas com doenças mentais, pessoas que têm doenças mentais, que têm comportamentos que você acha que são inadequados, não se encaixam, né? Você tem tudo, mas você está lá com depressão, está com ansiedade, está fora do padrão e você é afastada. E aí eles separam esse modelo do marginal, marginal no sentido de ficar à margem, né? Lembra lá no primeiro texto? Que falava que as pessoas que são saudáveis, quando sabem que tem um problema, procuram ajuda. No caso aqui, ó, isso dificulta a interação social, dificulta essa pessoa procurar ajuda. Como é que ela vai procurar ajuda se ela sabe que a sociedade trata ela, diz que o que ela tem é frescura? Se a sociedade trata ela com preconceito, não dá tratamento adequado, como é que ela vai procurar ajuda? Então é uma coisa assim, desconectada, né? A pessoa precisaria procurar, a pessoa que tem saúde mental, ela quer procurar ajuda. E aí, às vezes, ela não tem ajuda, porque a pessoa já olha, às vezes, ela está passando por aquele problema, e aí, porque ela não tem ajuda, o problema vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e ela acaba não tendo mais saúde mental. Bom, qual tipo, né? Aí mais específico a doença mental, os tipos: depressão, ansiedade, transtorno bipolar, só tem essas? Não, tem várias outras doenças que você poderia falar. Eu estou especificando o que ele falou aqui, mas ele já vai dando os tipos, né?
E aí ele fala que são essas aqui e outras que são também de transtornos mentais graves, né? Na realidade é mais presente do que se imagina. Então, do que se imagina, as pessoas não imaginam, ou seja, as pessoas desconhecem. Então, isso é um problema porque as pessoas ignoram, desconhecem, não tem informação sobre ele. E aí, aonde acontece? A gente não viu aqui nenhum lugar. O lugar que ele fala rede social, não é que esse problema aconteça na rede social. Aqui ele está falando o papel e a influência da rede social na sociedade. Como a rede social aumenta esse problema, né, criando lá na rede social um mundo, né, ideal em que as pessoas não se encaixam. E aí piora esse problema mais ainda. Bom, no próximo texto, que é o 3, não está aqui, mas é o 3, a gente tem aqui esse cartaz, né? Ele já começa aqui, ó, socorro Brasil. Lembra que o outro dizia assim, basta? Esse também tem um socorro, né? Brasil aqui chorando, né? Deprimido, triste. E aí ele fala, ó, saiba mais sobre o problema de saúde que afeta mais de 1 em cada 20 pessoas, mas que continuamos ignorando. Se não tivesse só isso aqui, ó, só esse pedaço aqui já mostra o problema grave que é. É um problema grave, 1 em cada 20. Se a gente for fazer a conta, 1 de 10, desculpa, seria 10%. 1 de 20, 5% da população brasileira é afetada, né, por esse problema. É um problema sério? É um problema grave. E é um problema grave que as pessoas ignoram, as pessoas não sabem, desconhecem. Já começa falando, ó, saiba mais. São um cartaz que o governo colocou para que as pessoas passem a saber mais sobre isso. E quais são as informações que esse cartaz coloca? 322 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. Então, é um problema que afeta não só o Brasil, mas o mundo inteiro. 322 milhões é mais do que o Brasil inteiro. É como se no mundo, um Brasil e meio vivessem deprimidos. Afetasse, a depressão afeta, né? E aqui ele está especificando qual tipo? Depressão. Lembra que no outro a violência era física? Assassinato era o maior? Aqui a depressão é o foco. Mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. Então, assim, num país de 200 e poucos milhões, 11 tem depressão. Se a gente for ver também aqui, tem cidades que não tem isso. Quer dizer, a gente vê que atinge como se uma cidade inteira tivesse todo mundo deprimido. Hoje a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. A doença que mais incapacita, que faz com que a pessoa não tenha capacidade de fazer as coisas, é a depressão. Isso é o mimimi? Será que eu vou falar que uma doença que incapacita, é a primeira, né, que mais incapacita no mundo as pessoas, é mimimi? É besteira? Eu tenho condições de falar isso depois disso aqui, ó? Não, né? O Brasil é o mais depressivo da América Latina. Da América Latina, o Brasil é o mais depressivo. Depressão é a segunda causa de afastamento de trabalho do mundo. No mundo é a segunda causa. Acho que a primeira é problema cardíaco, não lembro. Mas é a segunda, que a pessoa não trabalha, fica sem produzir. E aí ele já fala aqui, ó, $1 trilhão, isso aí dá 5 trilhões de reais, é o valor da perda econômica mundial gerada pelas consequências dos transtornos mentais. Ou seja, as consequências não são só para o indivíduo ou para o sistema de saúde, né? Economicamente, afeta a sociedade como um todo. Então, mesmo que você não tenha, você está sendo afetado, porque se há uma perda econômica, você também é afetado, indiretamente, mas é.
E aqui ele fala que o número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevado que o dos homens. A mulher está sempre se ferrando, né? Então aqui, ó, de 3 homens, 5, de 8 pessoas, 5 são mulheres, 3 homens. Então a mulher é a mais atingida aí. Aí a gente vê também aqui, ó, a fonte, né? Então, assim, é um problema gravíssimo. E aí a gente vê que é um problema de saúde, mas que afeta o quê? A economia. Afeta o sistema de saúde porque 5% da população que tem depressão, elas estão sendo tratadas de alguma forma. Então, elas além da depressão, têm doenças que são decorrentes da depressão. E aí ela tem que ser tratada e vai para o sistema de saúde, né? Que já é precário. Então, o que a gente poderia falar aí, ó? O estigma, 7 milhões de mulheres vivem com depressão no Brasil. Por que aí a maior vítima, né? A maior vítima são mulheres. Da onde eu tirei isso? Não são 11 milhões? E se ela tem aqui 30%, é mais ou menos aí, 7 milhões, tá? Doenças mentais. Qual é a doença mental? Depressão é o foco. Sociedade mundial, aqui está falando mundial e nacional, mas vocês lembram que é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira? Então eu não vou falar do mundial, o foco não é esse. Eu posso pegar a questão mundial, dizer que sim, que isso é um problema mundial, mas o foco é nacional. Não posso falar só sobre esse problema lá fora, em outros países. Tá falando aqui, ó, esse é o cuidado que a gente tem que ter. O texto está falando lá fora, mas o foco é nacional. Eu posso comparar, não falar só sobre ele. Bom, a gente lá na lupinha, né, o que a gente pode trazer, fora das palavrinhas aqui que a gente precisa, é um problema que afeta diretamente 5% da sociedade, mesmo assim tem sido ignorado, né? A gente vê que tem sido ignorado aqui. É urgente, né, a solução desse problema, a mudança que a gente tem que ter. Atualmente é o mais incapacitante, é a segunda causa de afastamento e gera perdas econômicas, né? E aí, transformando essas coisas aí que a gente viu, o que a gente poderia falar? Bom, a gente tem as políticas públicas existentes, mais insuficientes. Então, eu tenho política pública, a gente viu que tem, esse cartaz mostra que o governo está tentando informar as pessoas, tá escrevendo. Não estão falando sobre isso? Então, existe política pública. Falou sobre alguma lei? Não falou sobre lei nenhuma, igual na outra tinha falado, mas política pública a gente sabe que tem. Então, não pode falar que não existe política pública. Tem, mas é ineficiente. O comportamento da sociedade é adequado às atitudes? Não, mostra que não. Então tem que haver uma necessidade de mudança de atitude e de comportamento da sociedade. Tem que ter menos preconceito e mais empatia. Até porque o texto falou que eu posso ter essa doença, qualquer um pode ter. Então, eu não tenho hoje, mas posso vir a ter amanhã. Eu não tenho, mas uma pessoa que está próximo de mim tem. Essa pessoa está mostrando sinais, ela precisa de ajuda. Acarreta prejuízo financeiro? Sim, né? A gente viu. E acarreta também no sistema de saúde, né? Mas principalmente para interação social. A gente viu que essas pessoas precisam de interação social, não podem ser afastadas. E é isso que a sociedade faz. Marca, aí quando a pessoa vê, eu tenho depressão. Aí é uma marca, a pessoa já olha e fala, tá marcado lá, é como se fosse uma ferida lá. A marca de uma ferida aberta, e ela não quer ter contato com essa pessoa. O modelo de felicidade que a sociedade cria e espera das pessoas e o papel que as redes sociais têm em fomentar isso, a gente tem que abordar isso na redação, né? Ou poderia abordar, não necessariamente, mas esse papel de felicidade, esse modelo, será que é o modelo certo? Será que isso está fazendo bem para a sociedade? Né? Será que isso é bom? Será que as redes sociais não tem que ser mostrados que você não pode levar a sua vida baseado nas redes sociais, na vida das pessoas, o que as pessoas colocam ali, que aquilo ali não é a realidade, é ficcional.
o papel histórico e cultural da sociedade, e a gente viu que fala da Grécia, né, lá na antiguidade, existem outros exemplos. Isso é um problema atual? Não. O texto mostra que é um problema histórico e cultural da sociedade, né? A sociedade trata essas pessoas assim, vem tratando assim ao longo do tempo. Mas, principalmente, o texto mostra que o quê? O estigma é a marca preconceituosa que a sociedade coloca nesses indivíduos, marginalizando esse grupo. Então, é isso que eu tenho que tratar, o estigma associado às doenças mentais, ou seja, eu tenho que falar sobre o preconceito que a sociedade associa, né? O estigma associado coloca nesses indivíduos, marginalizando esse grupo. E o que eu tenho que fazer para resolver isso? Bem, o que seria tangenciar o tema aí, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira? Se eu falasse só sobre depressão. Ah, depressão está dentro aqui do assunto principal? Tá. Então, eu iria tangenciar, porque o assunto não é, o tema não é esse. O tema é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, não é depressão. Eu iria tangenciar porque ele está dentro do assunto. Preconceito, eu iria tangenciar porque o tema não é isso. Mas o preconceito é uma consequência, né? Ou é a causa desse problema. Então, eu estaria falando sobre o problema, mas não estaria falando sobre o assunto aqui, nem o tema. Talvez, dependendo da forma como você tratasse o preconceito aqui, você poderia até fugir ao tema. E a falta de informação também falava aqui, né? A falta de informação, mas se você falar só sobre isso relacionado a doenças mentais, também está tangenciando. Bom, e fugir? O que seria fugir ao tema? Se eu falasse sobre redes sociais, o tema, os textos falam de redes sociais, mas redes sociais que fomentam esse problema, que agravam esse problema. Então, você não pode falar sobre a rede social. Se você falar sobre ela, é para falar do problema, do agravamento que ela provoca, como exemplo, e não falando sobre rede social. Sobre mulher, também não. Mulher é um grupo, né, o maior grupo, a maior vítima desse problema aqui. Mas você não pode falar só sobre ela. Outro seria o problema econômico. O problema econômico é uma das consequências, mas não é o problema, não é o tema. Entendido? Deu para entender o que é tangenciar, fugir, o que você tem que abordar? E aí a gente vai falar, né, ver, igual a gente fez da outra vez, sobre duas redações aqui que foram apresentadas sobre esse tema, redações nota 1000. E aí o candidato fez assim, a candidata, né, escreveu, ó, no filme estadunidense Joker, que é dos Estados Unidos, né, estrelado por Joaquin Phoenix, não sei se é assim, mas deve ser, é retratado a vida de Arthur Fleck, um homem que, em virtude de sua doença mental, ou seja, é um filme sobre alguém que tem uma doença mental. Então, ele está usando aqui um repertório sociocultural, uma área de conhecimento do candidato, a gente vai ver isso mais tarde. É esquecido, lembra, ignorado, distanciado, separado e discriminado pela sociedade, acarretando, ou seja, como consequência, inclusive, a piora no seu quadro clínico. Ou seja, os textos falavam isso, que há necessidade de procura de ajuda, que essas pessoas, quando são ignoradas, tendem a piorar. Bom, assim como na obra abordada, observa-se que na conjuntura brasileira contemporânea, ou seja, no estado atual que a gente está, na atualidade, devido a conceitos preconceituosos perpetuados ao longo da história humana, lembra, a Grécia veio, né? Esse preconceito, há um estigma relacionado ao transtorno mental, há uma marca. Uma vez que os indivíduos sofrem dessas condições, são marginalizados. Então,
ela está falando justamente o que estava lá no texto. Essas pessoas que sofrem esse preconceito, elas são marginalizadas, são colocadas à margem da sociedade. Ademais, é preciso salientar ainda que a sociedade atual carece de informações a respeito de tal assunto. Não estava lá? Saiba mais. A ignorância estava lá no texto. O que gera um estranhamento em torno da questão, em torno do problema. Então, as pessoas ignoram esse problema. Então, tem que haver uma compreensão melhor. Não pode fazer o que se fez aqui, porque senão agrava o problema. O que ela usou aqui, ela usou literalmente o texto? Não, ela se apropriou das ideias desse texto. E no outro é a mesma coisa, ó. O filme Coringa, ó, aqui botou Joker, aqui botou Coringa. Retrata a história de um homem, a mesma coisa, possuindo doença mental, por não ser atendimento psiquiátrico adequado, ocorre o agravamento do seu quadro clínico. Quadro clínico, a mesma palavra, tá vendo? Essa pessoa não sentou do lado da outra, não colou. Ela se apropriou do texto. Com essa abordagem, revela a importância da saúde psicológica para um bom convívio social. Convívio social, é necessário um convívio social, uma interação social, né? Odiernamente, ou seja, atualmente, fora da ficção, a mesma coisa, ó. Os brasileiros enfrentam situação semelhante, assim como na obra, observa na conjuntura brasileira contemporânea, a mesma coisa. O que colabora para a piora da saúde populacional, né? Persistência do estigma relacionado à doença psicológica. É a mesma, é a apropriação do texto. Dessa forma, por causa da negligência estatal, da desinformação populacional, não estava lá que é desinformado? Aqui, ó, carece de informação, desinformação, carece de informação, é a mesma coisa que desinformação. Essas consequências se agravam na sociedade brasileira. Então, você vê que foram duas pessoas que pegaram os textos motivadores e viram o que estava escrito ali e colocaram a mesma coisa, com palavras diferentes. Pensaram no que os textos falavam e se apropriaram daqui e escreveram isso aqui. Duas introduções. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ler o texto com atenção, entender o que o texto está falando, exatamente o que aquele tema está trazendo, o que a gente tem que falar. A nossa opinião já está lá, o Enem já botou qual deve ser a nossa opinião. Já falei isso, você vai mudar um pouquinho o outro, mas não vai poder sair muito daquilo ali não. E você já tem os textos, ok? O mais difícil é fazer isso aqui, ó, montar uma estrutura, né? Saber o que vem, o que você tem que colocar, isso a gente vai ver. Mas você não precisa ficar com medo do texto, do tema lá, okay? Você tem que entender, é isso que a gente está trabalhando aqui, por isso que eu fiz essas duas aulas. A próxima aula a gente vai falar só sobre o tema, outras coisas que a gente tem que ver no tema, porque se você não entender isso, você não consegue escrever nada. Então a pessoa fala assim, eu olho o tema e não consigo escrever, porque você não entendeu o tema, você não leu os textos. Se você entendeu o tema, se você leu os textos, você sabe sobre o que você vai falar. Talvez você não saiba ainda como encaixar isso, o que escrever, mas você sabe do que se trata. Não é algo desconhecido, não é um assunto vindo lá do além, né, de outro planeta. Tá ali, tá explicando para você, você tem que interpretar. Mara, eu tenho dificuldade de interpretar. Tem que trabalhar isso. Interpretar é ler, você tem que aprender a ler o que está escrito ali. O que aquelas palavras estão dizendo para você? E a gente vai trabalhar isso, a gente vai ler muito texto, vai ter que escrever. Então você vai trabalhar isso até novembro. Mas você percebeu que o tema não é um monstro ali, não é um bicho de sete cabeças, não é algo que tem que... o que será que vai cair? A gente não sabe o que vai cair. Não sabe, mas quando cair você vai ler e vai saber do que falar. Ok? Então é isso, essa aula eu queria que vocês entendessem isso, espero que isso tenha ficado mais claro na cabeça de vocês, que vocês entendam isso, percam medo, né, dessa coisa de tema, do que eu vou ter que fazer, porque da mesma forma que você talvez já esteja entendendo melhor, você também vai começar a escrever melhor. Eu não sei escrever bem, mas você vai começar a escrever melhor. É tudo aos pouquinhos, ok? Então eu espero realmente que eu tenha ajudado a vocês e espero vocês na próxima aula, ok? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.